mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. É interessante, Paulo começa essa segunda carta e mencionando, dando graças a Deus e fazendo duas recordações para Timóteo. A primeira, recordando das lágrimas, do versículo 4, recordo-me das tuas lágrimas. E em segundo lugar, do versículo 5, também recordo a fé sincera que há em ti. E é interessante que ele cita a origem dessa fé sincera. Ele diz que em primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Logo depois, no capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que a fé sincera que ele adquiriu, primeiramente esteve em sua avó e em sua mãe, e que tanto a avó como a mãe ensinaram ele desde pequenino. O que Paulo está querendo dizer é que muitas vezes nós não entendemos o legado que deixamos para aqueles pequeninos para quem ensinamos. Principalmente, ele está falando num dia especial como hoje, Dia das Mães, para as mães e para a mãe que se tornou mãe duas vezes, né, que são as avós. Interessante que o legado que deixou na vida de Timóteo, seguramente nem Eunice e nem Lóide imaginavam o que seria, em que se tornaria Timóteo, aquele pastor, o grande discípulo de Paulo, e que se tornou realmente um esteio do Evangelho no primeiro século. Também, hoje queremos estar pensando em outra mãe, Joquebede, que com a sua fé, mesmo não sabendo o que se tornaria o seu filho, ela gerou um filho no meio de crises e transformou esse filho, ou deixou um legado para esse filho, que foi o maior estadista, o maior homem de Deus do Velho Testamento, Moisés. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de juntos podermos te adorar, agradecer de uma forma especial. Ó Deus, te glorifico pelas mães. Te louvo, Senhor, pela vida da minha mãe, que apesar de não ter a sabedoria de Eunice nem de Lóide, no sentido de criar os filhos nos caminhos do Senhor, ela projetou para a vida de cada filho uma vida decente, honesta. Te louvo, Senhor, por cada mãe que fazem parte desta comunidade de fé, que tem, ó Deus, sido instrumento do Senhor, exemplo do Senhor, para transmitir a verdade do Evangelho, a vida que só o Senhor pode dar de abundância, plenitude,
Muito obrigado a Deus pelas mães que já partiram e que deixaram legado na vida dos seus filhos, legado de vida, legado de eternidade. Que esse culto a Deus que prestamos ao Senhor neste momento seja um culto de gratidão ao Senhor pelas mães que o Senhor permitiu que nos orientasse, que nos ensinasse, que nos transformasse, principalmente aquelas que temem ao Senhor e têm criado seus filhos nesse temor. Aceita, portanto, a minha gratidão, a minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom, mais uma vez ouvirmos um casal de missionários que trabalha lá no Quênia. Isso enche o nosso coração de alegria. Quem sabe um dia possamos fazer uma viagem de radical e ir para fora do país também. Espero que o Senhor continue falando no coração de cada um. Vamos falar da nossa divisa, ou melhor, o nosso tema, que foi, acabaram de falar, a gente não precisa nem olhar, né? Porque o Filho vive e vamos completar a missão. Essa missão é da igreja, essa missão é de cada um de nós. E a nossa divisa, o texto bíblico, que é em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Muito bem. O nosso alvo, a nossa campanha vai acabar dia 31 de maio. Nós e algumas igrejas estenderam um pouco a campanha. Nós vamos acabar em 31 de maio. O nosso alvo aqui está em 4.000. O nosso alvo é 10.000, mas nós temos 4.500 que já foi enviado por um missionário radical. Então, nós temos 4.500. Eu esqueci de perguntar para o Celso se o brechó está aqui. Se não estiver, temos 4.000, quase R$1.000 para agregar. Se não, então isso significa que ainda precisamos, quem ainda não conseguiu contribuir, ore ao Senhor, vê o que possa colaborar. E eu quero agradecer a irmã Léo, a Leonice, que hoje doou 45 pão de mel, e todo mundo sabe como ela é muito caprichosa com as coisas que ela faz, para missões. E o que alegrou meu coração, porque ela falou assim para mim, ela mandou aqui para mim: irmã, nós precisamos alcançar o alvo. E isso é o que está no coração dela, e isso alegra o nosso coração. Então, que os irmãos, se puderem, por favor, comprem, para que possamos contribuir. Também, nós temos o PEP, que é o nosso campo missionário, e ele também precisa de recursos, porque isso é mensal, não é casual, né? Não é de tempos em tempos. A irmã Miriam se propôs a ajudar com isso, e quem quiser colaborar, procurar a irmã Miriam, que se propôs com essa questão de levantar essa ajuda financeira para o PEP, além do que a igreja já contribui. Talvez os irmãos não saibam, mas é a igreja que contribui com o salário das missionárias e tem uma pequena verba que ela dispensa todo mês. Mas o custo é alto, que são muitas crianças, material, então, alimento, então não é o suficiente para suprir. Então, que os irmãos possam se dispor também a ajudar. Nós vamos orar pelo nosso alvo, para que eu creio num Deus de poder, mas Deus usa as nossas vidas. Deus não quis usar os anjos para cumprir essa missão. Ele nos escolheu. Então, que possamos colocar os nossos bens, nossa vida, à disposição do Senhor. Eu vou pedir que a irmã Cida ore por esse casal de missionários que trabalha lá no Quênia, que o Senhor continue capacitando e distribuindo amor, né, no coração deles. Vou pedir também ao irmão Ronaldo que ore pelo nosso alvo. Nós ainda temos algumas coisas durante o mês para fazer, mas que você possa orar para que nós, a questão não é o dinheiro em si, como nós já
estamos carecas de saber, nosso Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a questão de um coração voluntário, um coração disposto a contribuir com a obra do Senhor. É essa a questão aqui. Então, eu vou pedir ao irmão Ronaldo que ore neste momento também. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, de graça e paz, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esse casal, Pai, do Quênia, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles e capacitando cada vez mais para que eles possam estar alcançando mais vidas e nos usando para que nós possamos estar também compartilhando com eles esse momento, Pai, e ajudando para nós estarmos ajudando mais vida, levantando vidas em Tua obra, Pai. É o desejo do meu coração e do coração de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, que alegria poder participar sempre desse momento, Pai, mas que não seja um momento somente no domingo, que o Senhor possa nos incomodar com o Teu Santo Espírito, que seja todo o tempo, Pai, lembrarmos de missões, não só com ofertas financeiras, mas também com as nossas orações, com a disposição do nosso coração, com o envio de cartas aos missionários que estão no campo. E também, Senhor, claro, contribuirmos com ofertas para que possamos atingir o alvo da campanha de missões, para que possamos participar de alguma forma de tudo que o Senhor vem fazendo no mundo através de cada missionário, Pai. O Senhor não precisa de nada de nós, mas o Senhor quer que tenhamos obediência, o Senhor quer a nossa adoração, o Senhor quer o nosso louvor. E uma maneira de muitas de Te obedecer, de Te adorar, é participar da missão, Pai. Que possamos nos lembrar que a importância em dinheiro é o que menos importa, Pai. Mas sim, como disse a irmã, a disposição do coração de podermos colaborar e fazer parte da obra, Pai. Esse eu vou completar a missão não é só de boca para fora, que seja de todas as formas, orando, falando, anunciando e também contribuindo, Pai. Move os nossos corações na direção da contribuição do louvor e na contribuição também de missões para a obra do Senhor em todo o mundo. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pessoal, aqui enquanto já vamos iniciar o cântico, temos deixado nos bancos, também para lembrar, os envelopes, né, com QR Code. Às vezes a pessoa está já com o celular, quiser fazer contribuição também já via QR Code, tem aqui, tem lá também ali do lado da sala do pastor, os envelopes também. Vamos usar a tecnologia, tá bom? Libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica a vida.
Boa noite a todos. Hoje é Dia das Mães e as mães cumprem um papel divino na vida dos filhos. São elas que mais diretamente do que os pais acompanham diariamente a vida dos filhos. São elas também que estabelecem os 3 limites para tornar um ser humano viável no mundo, que é autoridade, disciplina e limites. Essas 3 regras têm que estar presentes na vida da criança para que ela possa ser um cidadão de bem nesse mundo. E as mães, mais diretamente do que os pais, cumprem esse papel. E nós somos gratos por nossas mães. Vamos colocar de pé e vamos glorificar ao Senhor, lembrando de nossas mães, lembrando do que elas foram em nossas vidas, ou até mesmo são aquelas que ainda estão entre nós. Vamos cantar tributo a Jeová. Próxima canção é uma oração que cada um pode fazer a Deus.
pedindo para que Ele te sonde o coração, vê se há em ti ou em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno, mas que acima de tudo que Ele nos use. Usa-me. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Pai, eu te amo. Preciso de ti. Como eu te adoro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Podem sentar? Esse é sempre um momento alegre, apesar de hoje nós não termos visitantes que estejam pela primeira vez, mas temos mais uma vez o Luciano nos visitando, temos aí a nossa família, né? A Keila, Gustavo, Miguel, vieram passar o dia com a mãe, e daqui a pouco estaremos junto com o Dilean para encerrar o Dia das Mães, né? Então é muito precioso esse momento. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Terá trabalho com as crianças? Então, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, quando as crianças vão ter esse tempo de aprendizado da Tua Palavra, de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem acessível ao seu entendimento, que as atividades, que a ministração, que cada momento que elas vão estar juntos possam realmente serem sementes que vão ser afixadas aos seus corações, e que essas sementes continuem a produzir o fruto para o qual o Senhor tem designado. É a minha oração, agradecido pela vida também da Tua serva que vai estar com elas, em nome de Jesus, amém. Durante esse cântico, essa música, sonda-me. E essa descrição da estrofe da música, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, essas nos faz lembrar dessas mães, né? Vitoriosas, que abrem caminhos para os filhos, que são aquelas que levam a esperança, e quando tudo está escuro, ela tem confiança de que vencerá, de que seus filhos serão bem-aventurados e felizes, como diz o Salmo 128, né? Então, vamos cantar também, dentro desse contexto do Dia das Mães, essa música, Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pelos aqueles que, ó Pai, estão aqui glorificando o Teu nome. Agradecemos, ó Pai, a Ti pelas mães, por aquelas, ó Pai, que criam seus filhos. Muitas vezes são mães solos, ó Pai, com mais dificuldades, mas o Senhor dá força, o Senhor as fortalece. Que o Senhor continue, ó Pai, derramando bênçãos em todas as mães desse nosso país. Ó Pai, pedimos também por aqueles que trouxeram seus hinos e ofertas, que o Senhor recompense a cada um conforme a Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Momento missionário, a irmã Roselena falou do PEP. Na segunda-feira passada tivemos o encontro com a equipe que trabalha com o PEP, missionárias e as
pessoas que auxiliam. E na sexta-feira nós tivemos uma programação especial para o Dia das Mães lá. O PEP estava lotado, né? As mães compareceram em massa, né? Cida, Leonice, foi muito, muito bom estar ali. Bem, e realmente, como ela disse, sempre estamos precisando de uma segunda milha, sempre caminhando uma segunda milha. Semana passada nós estávamos preocupados porque as tintas da impressora tinham terminado, corre atrás de tinta e é assim, né? Mas louvado seja Deus, porque sempre Ele tem suprido cada uma e todas as nossas necessidades. Eu queria estar pensando nessa noite sobre, como eu disse no início do culto, a fé de uma mãe em tempos de crise. Êxodo capítulo 2, Moisés compartilha o seguinte: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio, vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse: leva esse menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo dia tão especial, tão importante em nossas vidas, quando podemos celebrar, glorificar o teu nome por aquelas que nos gerou, por aquela que nos amamentou, por aquela que nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, porque vemos na tua palavra muitos exemplos de mães que foram instrumentos tremendos nas tuas mãos para abençoarem seus filhos, e mães também que foram instrumentos para levarem seus filhos à perdição. No entanto, Pai, o que queremos nessa noite refletir sobre a vida de Joquebede, pelos desafios que ela enfrentou, pela crise que ela enfrentou e pela sua posição diante da crise que estava sobre a sua vida, sobre o seu filho naquele tempo. Por isso, que as lições que ela deixa registrada em tua palavra, ó Deus, fique marcado na vida das mães que aqui estão, das mães que porventura estão participando conosco em nossa reflexão via YouTube, para que desafiadas possam entender o propósito que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Ser mãe de um filho em crise ou em tempo de crise traz dor, traz medo, cansaço
insegurança. Muitas mães têm nos procurado e sempre nós vemos nas reuniões de orações, quer das próprias famílias da igreja, quer de pessoas que nos conhecem, famílias que, vizinhos, parentes, por filhos que estão afastados de Deus, por filhos que são rebeldes, desobedientes, por filhos que estão caminhando em más companhias, se envolvendo com vícios, com mães que estão passando problemas com filhos, com crises emocionais, depressões e outros segmentos mentais, outros com doenças físicas, outras passando por crises por causa de filhos desanimados, sem nenhuma esperança, outras passando por crises por filhos que são violentos, outras até em crise por medo do futuro dos seus filhos, e outras até por sentimento de culpa e até pela impotência de não poderem ter feito ou sei lá o que, diferente do que poderiam ter feito com relação aos seus filhos. O que nós vemos na palavra de Deus é que Deus conhece a angústia de uma mãe e Deus se importa com cada uma delas. Essa narrativa que nós acabamos de ler na palavra de Deus em Êxodo 2 está inserida num contexto em que o povo de Israel está escravizado no Egito. Só que as crianças estavam crescendo, nascendo de forma multiplicada, e muitos estavam criando problema, e isso começou a criar problema para o faraó, porque ele via que o número de crianças do sexo masculino estava aumentando tremendamente, e aquilo seria um problema logo para a nação, porque o povo de Israel se tornaria mais forte do que o povo do Egito. Então ele decreta que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. E é nesse cenário de medo, de insegurança, de ameaça que surge então Joquebede. Joquebede, como ela não aparece o seu nome aqui, só vamos ver o nome de Joquebede lá em Números 26, versículo 59, quando diz que Arão casou com Joquebede e teve 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Essa mulher, então, quando esse decreto é dado pelo imperador, pelo faraó, ela está grávida. E aí, o que fazer? Mas ela, segundo o que o texto nos mostra, uma mulher determinada, uma mulher ousada, uma mulher que tinha plena confiança em Deus, uma mulher que conhecia a história do seu povo, conhecia o poder de Deus, estava ali então prestes a dar à luz. O que fazer diante da ordem que o faraó deu? Entrar em pânico, desespero, tentar fugir? Nada disso. Joquebede resolveu confiar em Deus e buscar solução. Então eu fiquei pensando que o que eu podia trazer de reflexão sobre o que pode uma mãe aprender com Joquebede, essa mãe, e como ela agiu em tempos de crise. Em primeiro lugar, no versículo 2 diz
que a mulher engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. O texto diz que Joquebede deu à luz, não sabemos se como aquelas hebreias, né, que não mataram os filhos como o imperador, como o faraó tinha determinado, e ela viu que o filho era bonito, que o filho era formoso, mas essa palavra no hebraico não significa simplesmente beleza física. Ela não viu somente uma beleza física, mas ela teve uma experiência seguramente com Deus e viu que aquela criança tinha nascido com um propósito. Não foi simplesmente a beleza natural da criança. E ela resolveu então desobedecer o decreto de Faraó e escondeu aquele menino por 3 meses. Ela não desistiu do seu filho. Ela disse, ela viu algo diferenciado naquela criança, em que ela deveria não entregá-lo à morte, mas ela o escondeu. Ela agiu com uma fé viva, confiando não somente a vida do seu filho, mas seguramente toda a sua família, em meio daquela crise, e durante os 3 meses ela escondeu, protegendo com todo o cuidado que uma mãe realmente tem com o seu filho. Enquanto o decreto do faraó dizia a morte, a fé de Joquebede enxergava um propósito de Deus na vida daquela criança. E eu fiquei pensando quantas mães, quando veem os seus filhos, entendem que aquela criança nasceu com um propósito. Quando Ana teve o seu filho, depois de aquele tempo de agonia, de sofrimento por ser estéril e sofrer toda a perseguição de Penina, e ela já determinou um propósito para aquele filho antes mesmo dele nascer. Ele será para o Senhor, será entregue para o Senhor. O mundo tenta definir, muitas vezes como derrota, aquilo que Deus escolheu para abençoar. E justamente a primeira pessoa que tem os primeiros cuidados da amamentação, da acalentar, do próprio gerar, é quem tem as primeiras oportunidades de ministrar bênção para aquele bebê. Eu lembro que todas as gestações, nós estávamos ali todos os dias orando, colocando a mão sobre a barriga, abençoando a criança, falando o quanto nós amávamos aquela criança, sem saber, principalmente o primeiro, que foi o de Leão. Todo mundo dizia, naquela época não tinha o que se tem hoje, então a mulherada falava, pelo jeito da barriga é mulher. Então, aquelas orientações, não, tá certo que era mulher. Então, levei a Derby para, já estava, era para nascer dia 4, e aí houve problema, teve que ir dia 7, então, uma segunda-feira, o médico falou, corre para o hospital que vai ter que fazer cesariana. E eu fiquei lá do lado de fora esperando a Maressa nascer, porque todo mundo dizia, menina, é menina. E aí quando a enfermeira vem com aquele menino na mão e fala assim, olha pai, o seu garoto, o seu filho. Eu falei, então não é Maressa, então é o de Leão. Porque nós orávamos todos os dias pelos nossos filhos, e como é tremendo nós sabermos
que cada filho de Deus tem um propósito na nossa vida. Mas no versículo 3 diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. A segunda lição que eu vi, não somente que Joquebede viu que aquela criança tinha um propósito, Deus tinha um propósito para a vida dela. Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance. E aí, a questão é: o que eu tenho feito para salvar o meu filho? Ou o que tenho feito é o que Deus espera de mim como mãe? Foi a pergunta que eu comecei a pensar. Eu pensei como pai, né? Porque eu estava vendo como pai, mas querendo transferir isso para a mãe. O que eu tenho feito para salvar o meu filho é diante de um momento de crise. Se creio que o meu filho é herança, é propósito de Deus, o que eu tenho feito? Durante 3 meses ela o escondeu, ela o protegeu, assim, com todo cuidado no meio da crise. Mas quando ela já não podia fazer mais nada, quando ela já não podia mais escondê-lo, ela preparou um cesto, betumou aquele cesto e colocou o menino no rio. Ela não ficou parada pensando: a sina dele é morrer mesmo, então, como todas as outras crianças do sexo masculino estão sendo mortas. Não. Também não ficou esperando um milagre de Deus ali, mas ela agiu, ela fez o que ela pôde. Ela fez a sua parte com coragem, dedicação, enquanto confiava realmente na parte de Deus. Quando ela coloca aquela criança no rio, dentro de um cesto, parecia, talvez aos olhos de quem visse, uma perda, mas na realidade, espiritualmente, era um ato de entrega nas mãos de Deus, como quem diz: Senhor, eu fiz o que eu pude, salva o meu filho, não permita que ele venha morrer, que ele venha se perder. Joquebede cuidou e protegeu o seu filho enquanto pôde, pois entendia que a fé verdadeira é responsável, leva a luta, é a perseverança, e ela fez por 3 meses o que ela podia. Mas uma terceira lição está nos versículos 3 e 4, eu vou ler mais uma vez. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. Joquebede, ela conhecia as suas limitações. Então chega um momento em que ela sabe que não tinha mais como continuar a proteger o seu filho sozinha diante da crise. Então ela usou sua sabedoria e criatividade. Construiu um cesto, ali colocou o seu filho. Ela confiou, ela cuidou enquanto podia. Agora ela não podia mais fazer nada, então confiou ao Senhor. Quando ela colocou aquele cesto naquele rio, o seu coração, eu creio que ela estava dizendo para o Senhor, não era uma perda, mas uma entrega total.
uma dependência total, uma confiança total, uma esperança total no cuidado de Deus. Mas é interessante que o versículo 4 diz que a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. Ela não somente usou a sua criatividade, ela não somente buscou a total confiança em Deus, mas ela usou parceria. Ela falou para a filha, para Miriam, e falou: olha, acompanha para ver o que vai acontecer. E entregou totalmente o controle do seu filho a Deus. Há situações em que a única coisa que se pode fazer em tempos de crise é colocar nas mãos do Senhor. Pois é preciso crer que aquilo que eu não posso controlar, Deus continua governando. Deus continua soberano. Eu acredito que há umas 3 décadas atrás, eu fui com meu sogro num encontro, numa igreja em São Paulo. E depois da reunião, uma irmã, era uma reunião mais informal, era um bom grupo de pessoas que estavam ali, mas era uma reunião, tipo a nossa reunião de oração de quarta-feira, mais informal, né? E aí no fim, uma irmã disse: eu queria dar um testemunho. Esse testemunho marcou realmente a minha vida. Ela disse que criou o seu filho, ela tinha um filho só, até a adolescência. Aí o seu pai, o seu marido, o pai da criança, do adolescente, faleceu. E aí ele começou escola, com amigos, a se afastar da igreja, e ela fazia de tudo, conversava com o filho, aconselhava o filho, e nada, ele foi se desviando, e um dia ela, orando de madrugada, ela, segundo o testemunho dela, ela diz que ouviu Deus falando: deixe ele nas minhas mãos. E ela chegou e disse: Senhor, meu filho está nas tuas mãos. E aí, cada vez mais, ele se afundando, e um dia, e quando as pessoas perguntavam: irmã, o seu filho, cadê o seu filho? Ela só dizia: está nas mãos do Senhor. E o dia foi passando, e dias foram passando, meses foram passando, e ela sempre, quando perguntavam: meu filho está nas mãos do Senhor. Até que um dia, num assalto, ele foi preso. E aí vieram falar para ela: você sabe onde está seu filho? Ela sabia que ele estava preso. Ela já tinha recebido a notícia, mas ela disse: ele está nas mãos do Senhor. E aí, segundo o testemunho dela, aquele jovem, um dia, não sei como nem quando, mas um dia ele caiu de joelhos ali na prisão e lembrou de tudo, como filho pródigo, de tudo que ele havia aprendido, de toda a luta da sua mãe. E ele disse: se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar para o Senhor. E aí então ela estava dando o testemunho de como estava sendo tão precioso voltar com o seu filho para a igreja, para o louvor, para a glória de Deus. Quando não há mais recursos, quando as nossas mãos enfraquecem, nos sentimos inoperantes, impotentes, é colocar no cesto e deixar Deus cuidar. Mas a última
lição está nos versículos 5 a 10. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva esse menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Deus não apenas salvou Moisés. A própria filha do homem que ordenou a morte do seu filho é quem encontra e salva a criança. Deus faz coisas que nós não conseguimos entender. Eu acabei de ler um livro, e a Derby está lendo agora, Confiando em Deus quando tudo está perdido, quando a tempestade bate na sua vida, fere. E é interessante como Deus faz as coisas mais impossíveis aos olhos humanos para mostrar que Ele continua sendo Deus. Não somente aquela filha do homem que ordenou a morte de Moisés é quem pega aquele menino e salva aquele menino. E não somente isso, mas ela faz com que ela contratasse a própria mãe para amamentar e criar aquela criança. Joquebede, inclusive, foi paga para criar o próprio filho. Deus realmente é incrível, e não somente amamentar e criar, mas ensinar-lhe os princípios de Deus antes dele ir para o palácio. Deus honrou a atitude de Joquebede, pois ela creu no propósito que Deus tinha para a vida do seu filho, mesmo em tempo de crise. Eu creio que a vida de Joquebede é um exemplo e esperança para mães que estão em momento de crise, vivendo esse momento. O texto ensina que, através da vida de Joquebede, que independente de viver num cenário de crise e ameaça, não pode deixar que o medo domine a fé e nunca perca a esperança. Deus tem propósitos definidos para cada filho que Ele nos dá, para cada filho que Ele te deu. Nós vemos através de Joquebede que ela cuidou, protegeu seu filho enquanto pôde, mas quando fugiu do seu controle, o entregou ao Senhor. Se você realmente entende que já fez o que você poderia ter feito, então entregue. O que aquela senhora naquele dia, há tantos anos atrás, me ensinou, foi uma coisa que eu não sabia fazer. Era entregar e descansar. Porque eu entregava, mas queria pegar de novo com a mão. Eu entregava, Senhor, mas eu queria pegar de volta.
E o que ela me ensinou foi entrega. E se está nas mãos, se você deixou nas mãos do Senhor, deixa lá, não tenta tirar e resolver do seu jeito. Entregue, confie, descanse. Seguramente ela não imaginava o que iria acontecer no futuro com aquela criança, dentro do propósito de Deus. Ela morreu sem saber, seguramente, que o seu filho se tornou o maior legislador, o maior líder do Velho Testamento. Como precisamos entender que quando colocamos a fé no Senhor, quando entendemos que filhos são propósitos do Senhor na nossa vida, e eu já compartilhei aqui mais uma lição interessante que eu aprendi num legado, no encontro de pastores, há 3 anos atrás. Foi quando o pastor Leandro, da 2ª Igreja Batista de Goiânia, veio falar aos pastores lá na Palavra da Vida. E ele estava dizendo, e ele disse, ele pensava, via o Salmo dizendo, filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. E ele falava, que bênção é essa? Que bênção é essa? Que a gente não dorme de noite, acorda de madrugada para trocar fralda, para fazer mamadeira, para fazer não sei o quê, leva para médico. Que bênção que filho é. Ele falou, a maior bênção é que Deus faz com que nós tiremos os olhos de nós mesmos e passemos a dedicar a nossa vida para uma outra pessoa. Não acordamos mais porque queremos acordar, mas acordamos para abençoar uma criança, um filho, e isso realmente é a grande bênção de Deus. É quando nós vivemos uma vida pautada em nós mesmos e de repente agora chega uma criança e essa criança tira totalmente os nossos olhos de nós mesmos para dedicar para outra pessoa. Essa é a grande bênção. Quando a fé se depara com meus limites, Deus começa a agir no impossível. Que Deus te abençoe, mãe, que esse dia possa se multiplicar na sua vida e que você nunca perca a esperança. Assim como Joquebede, que você possa realmente colocar seu filho nas mãos do Senhor. Coloque no cesto e deixa o Senhor dirigir. Pai querido, muito obrigado por podermos estar aqui, por podermos estar refletindo em Tua Palavra, por podermos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelas mães que nos geraram. Muito obrigado por aquelas que viram em cada um de nós um propósito, investiram. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ver os frutos desse trabalho, dessa fé, desse compromisso, desse amor. Aceita, portanto, a gratidão do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Ok? Hebreus 11, 23 diz que pela fé, sendo Moisés nascido, foi escondido por 3 meses, porque era formoso, não temendo o decreto do rei. Sempre a fé
Não a fé na fé, mas a fé em Jesus pode nos fazer mais do que vencedores. Deus nos quer para mudar uma história e nos diz que há muito a fazer. Não podemos parar, temos muito a mostrar para trazer esse mundo a sua paz. Deus nos quer espelhando a sua glória e nos quer transbordando em viver, e jamais vai faltar sua voz a mostrar rumo certo, caminho da paz. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar, tendo sempre a fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar rumo ao lar. Deus nos quer para mudar uma história e nos diz que há muito a fazer. Não podemos parar, temos muito a mostrar para trazer a esse mundo a sua paz. Deus nos quer revelando a sua glória e nos quer transbordando em viver, e jamais vai faltar sua voz a mostrar rumo certo, caminho da paz. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar, tendo sempre a fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar, tendo sempre a fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar rumo ao lar. Sempre a fé, sempre a fé, sempre a fé. Amém. Que pela fé cada um de nós tenhamos uma semana abençoada. Deus abençoe a todos.